Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. E hoje nós temos aqui o prazer e a honra de receber conosco o Yuri Santoro, que vai falar com a gente sobre marketing estratégico. Então, assim, se você quer conhecer sobre isso, já assiste esse episódio que vai ser surreal, hein? Yuri, eu queria agradecer imenso por você ter aceito esse convite, falar aqui com a gente, com os nossos ouvintes, sobre um assunto que está mais do que em alta, né? Marketing estratégico, cuidar da tua imagem, é algo que é surreal, né? Então, cara, novamente, obrigado por ter Muito aceito o obrigado. convite. E eu queria conhecer um pouquinho mais da tua história, né? E saber quem você é. Até o nosso ouvinte aqui também, se ele quiser conectar contigo, qual é o teu arroba? Conta um pouquinho pra gente sobre você também. Muito obrigado, é uma honra enorme, é um prazer enorme estar aqui com você. Meu arroba no Instagram é @ysantoro. E a maioria das pessoas hoje, quando fala de marketing, fala desse assunto, é um nome muito monótono hoje no Uhum. mercado. Qualquer pessoa hoje vai ler um livro, vai no YouTube, sabe um pouquinho do que é marketing, né? Mas eu penso que hoje a gente trabalha também com marketing, e não somente com marketing. Marketing, na verdade, não é o fim de algo, ele é um meio, uma Certo. ferramenta. Então é uma das ferramentas que a gente usa para um todo, para um corpo inteiro, entendeu? Então, hoje a gente trabalha com mercado de influência, com posicionamento. Com posicionamento você vai levar a sua autoridade hoje no mercado para que o público, os seus consumidores, seus clientes te vejam como autoridade. Quando você é autoridade em algo, você influencia. Aí você não vai vender, você vai sofrer a compra. É diferente. Quando você se posiciona, você é um imã e atrai aquilo que você quer transmitir. Então, uma pergunta que eu faço para muitas pessoas: como você quer que as pessoas te vejam? Você realmente está transmitindo isso? Muitas pessoas não conseguem transmitir e elas não conseguem mostrar que ela é a solução de muitos problemas que as pessoas nem sabem que tem hoje em dia. Cara, Acredito isso é muito muito nisso. legal. E para você chegar onde você está hoje, né, ter esse conhecimento que é vasto, né, nessa área, ter os contatos que você tem hoje, você passou por muita coisa aí, né? Muita coisa, Então, né? assim, conta um pouquinho, cara, como é que você começou aí nessa área? Você já começou com marketing e tal? Como é que foi isso aí? Na verdade, não. A gente tem que voltar uns anos atrás. Para quem não sabe, eu sou um jogador de futebol, mas na verdade Ah, muitas então você já pessoas. chegou lá com o CR7, né? Ah, cara, muitas pessoas me perguntam: "Ah, você desistiu e você não joga mais?" Na verdade, quem é atleta sempre será, na minha cabeça, entendeu? Porque um atleta, na verdade, um jogador é bem diferente. Um atleta, ele realmente ele é e não ele está sendo, entendeu? É verdade. A minha mentalidade hoje é como atleta, então, na verdade, a única coisa que mudou é o campo, entendeu? Porque o Certo. jogo é o mesmo. Então hoje eu me defino como atleta dos negócios, Uhum. certo? Então, a gente voltando um pouquinho há uns anos atrás, eu sou um menino de 12 anos que saiu de casa, de Ibiá, Minas Gerais. Olha aí. Então, futebol sempre foi meu sonho. Eu cresci numa cidade onde 27 mil habitantes e 7 mil era galo, vaca, galinha, mais ou menos assim. Muito, é o interior mesmo de Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Poucas pessoas hoje conhecem minha cidade, quando eu falo eu sou de Biá, Minas Gerais. Então eu vim de família muito humilde, muito humilde. A gente falando, popularmente falando, eu vim da quebrada mesmo, sabe? Uhum. Onde eu cresci com minha mãe, cresci com meu pai, minhas irmãs, e uma guerra também, quando a gente estava crescendo, praticamente falando, foi uma guerra ali entre meus pais, me fez ter que ser homem antes da hora. Então, dentro disso, sempre joguei futebol na rua, sempre joguei futebol em escolinha. Só que eu comecei muito cedo a ver que o futebol não era apenas uma brincadeira. Era só a pelada ali na rua, né, aquela Não, bola que você joga eu já com os comecei a ver dois. que não era mais essa brincadeira, sabe? Eu Aham. comecei a mirar mesmo em algo que realmente queria. Era um É algo que eu objetivo. queria na minha vida, queria seguir e ser um profissional nessa área. Então, meu pai também me ajudou muito, mentalmente falando, a alavancar a minha mentalidade, a minha vida, muito novo para o futebol. Legal. Aí foi quando eu recebi uma oportunidade e, com 12 anos, eu saí da minha casa. Fui para Chácara, uma cidade do lado, 60 km, mas para mim, com 12 anos, uma criança, era uma distância enorme, entendeu? É, parece que é Então, outro mundo, que né. isso, então toda vez que eu ia lá para despedir da minha mãe na rodoviária, assim, era chororô e ela chorava, eu chorava muito. Só que essas vezes que eu despedi da minha mãe se repetiu tanto e tanto, que eu tive que começar a ser mais firme, mais forte. Tem vezes que eu falava assim para mim: "Eu não posso chorar".
Vai mudando a mentalidade também, né? E isso foi muito cedo. Então, quando eu fui para achar, desde o começo lá no alojamento, eu vi um grande problema que eu iria ter que enfrentar. Não era dentro de campo. Dentro de campo eu estava conseguindo performar, dentro de campo eu estava conseguindo fazer, mas quando você não resolve a sua vida extra-campo, dentro de campo, aquilo que você realmente quer não Afeta, né? funciona. Afeta. E uma das grandes dificuldades que eu tive no começo foi a lidar com pessoas. É. São pessoas totalmente São diferentes, né? pessoas totalmente diferentes, eu era o mais novo, no convívio do alojamento eu era mais novo, então assim, certamente eu sofri um certo bullying, eu sofri aquela chacota, aquela zoação, isso é normal no alojamento, entendeu? Quem sabe aí o que acontece no alojamento. Eu já morei em internato na mesma idade que tu, ali nos É, 13 anos é igual, cara. entendeu? Então, assim, quando você não tem essa mentalidade, você não é firme, forte, ou a gente falando, você não é aquele cara malandro, você vai Você sofrer pode ser muito na mão de influenciado também, né, muito, cara? muito mesmo. Então, desde o começo lá, eu vi que os grandes problemas da minha vida lá foi essa. Foi lidar com pessoas, lidar com os jogadores mais velhos, e me afetou muito dentro de campo, muito mesmo. Foi quando, com 15 anos, eu fui para São Paulo, que é uma cidade, não foi a capital, mas estava no meio de uma cidade maior, mais robusta. E foi quando também lidar com pessoas me afetou. Aí lá me afetou bastante, cara. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa muito certa, correta e firme naquilo que eu faço. Só que lá eu vi que eu me perdi um pouco. Uhum. Pelas amizades, influências, comecei a sair, ir pra festa, comecei a fazer coisas que normalmente eu não faria, entendeu? E foi quando, pela primeira vez na minha vida, fiz algo errado, que eu fui ter uma consequência grande. Eu fui dispensado de um time que para mim era um sonho estar lá, entendeu? Puts. Quando aconteceu isso, meu mundo acabou, cara. E logo depois eu fui para Uberlândia e tive que fazer uma mini operação, onde eu fiquei sem andar 3 meses, entendeu? Caraca. Então esse foi um dos grandes primeiros baques na minha vida, onde para mim o meu show não tinha acabado. Eu falava sempre que depressão era coisa de fraco, era coisa de fresco, e foi a primeira vez então, e a última, graças a Deus, que eu entrei em depressão. Onde eu não queria falar com ninguém, eu não queria ninguém perto de mim. Eu tinha 15 anos só. Por quê? Quando você é atleta, tá em alto rendimento, aquilo é o seu mundo. É. Então é o Se lugar aquilo acaba, né? o lugar que você busca para estar dentro de campo, entre os 11 iniciais, cara, você tá dando tudo de si. O atleta em alta performance, em alto rendimento, 100% para ele não basta. Você chega lá dentro de campo, eu dei o meu máximo. Não, não é o seu máximo, é o seu melhor, é acima do seu melhor. Porque se você não faz isso, o outro que quer estar no seu lugar Já tá tá fazendo. fazendo. Tá cuidando mais cedo, tá comendo melhor, tá correndo alguma coisa que você não tá. Então, cara, a disputa dentro de campo, A a constante, né? exigência dentro de campo é alta, altíssima. E isso a gente tá falando da categoria de base. Eu nem tinha me profissionalizado ainda, entendeu? Já. Então, desde novo, eu fui desde cedo eu fui cobrado, Sim. entendeu? E eu aprendi que a melhor cobrança não tem que ser dos outros, tem que É a ser sua. aquilo que você faz de você mesmo. Eu quis, em muitos momentos, ser herói dos outros, ser reconhecido pelos outros, mas eu aprendi que você tem que ser herói da sua própria vida. Isso mesmo. Se você não faz por você aquilo que os outros querem, que você quer que os outros façam por você, cara, não vai a lugar nenhum. É porque às vezes você vai só viver o sonho dos outros, né? Vai viver o que os outros gostariam de fazer. E aí você esquece da sua essência, né? A sua essência. E é onde você se perde, tem aquela crise de identidade, entendeu? Mas foi nessa também que, muito novo, conheci. Sabe quando aprende com o erro dos outros, né? É isso. Mas eu aprendi com meus próprios erros. Dói mais, mas também é mais efetivo, Dói né? mais. Tipo, ou você muda ou você muda, né? Ou você muda, você muda. Só que nesse baque foi algo que eu tive que aprender a ser mais forte, tive que ser mais forte. E foi onde, com 17 anos ali, eu fui jogar num grande time no Brasil, que foi o Cruzeiro, categoria de Olha aí. base. Aí eu joguei no Cruzeiro, joguei no Vila Nova, joguei em muitos times, foi em decorrência. Aí, quando eu tava jogando muito bem, e a carreira subindo, veio a pandemia. Ah, cara, isso aí acabou com muita coisa, Essa viu? história parece ser repetida, né? A maioria das pessoas fala isso. Mas não tem o que fazer, né, meu? Cara, veio a pandemia e a pandemia quebrou minhas pernas. Porque, assim, no começo a gente achou que era o quê? Era só Era um mês, 2 meses no máximo, volta pra casa, tranquilo.
Eu voltei pra casa achando que em 2 meses, 1 mês eu ia voltar. Uhum. Então, eu voltei de férias pra mim, entendeu. Só que quando eu voltei da pandemia, eu estava namorando. Eu namorei uma vez na minha vida, foi um relacionamento à distância, estava no meu auge, estava muito bem. E a hora que eu voltei, a gente estava brigando muito por conta dessa distância. Então, ó, a gente estava brigando por conta da distância, e quando eu terminei, voltei pra dentro de casa. Cara, aí era a época do carnaval ainda. Aí foi onde eu estava muito mal emocionalmente, eu tinha terminado. Pra mim, era meu sustento emocionalmente falando, e foi o maior erro que eu fiz. Não por estar com ela, mas para depositar aquilo que eu faltava em mim nela, entendeu? Todo esforço. Então, quando eu voltei, cara, emocionalmente eu estava destruído. Aí o meu refúgio foi o quê? Tinha acabado de chegar carnaval. Amizade, carnaval, Lá pro então carnaval. vamos aprontar. Foi desse jeito, eu tinha o quê? Meus 16 anos de idade, 7 por aí. Cara, foi onde eu comecei a ir em uma festa, em outra, em tal. A hora que eu vi, eu não estava mais pensando em voltar a jogar. Não estava me preparando mais, não estava tendo aquele foco mais. Eu vi que eu estava me perdendo novamente, como aqueles 15 anos de idade que eu Uhum. tinha. E quando eu descobri que com depois da pandemia ali, não, né, durante a pandemia, ela ia prolongar, aí foi onde eu tive que pensar assim: "Cara, o que eu faço agora?". É. O time, tipo, cancelou meu contrato, não estava recebendo mais, eu tinha que arrumar um trabalho, tinha que fazer alguma coisa. Aí foi onde foi um dos maiores erros que eu fiz na minha vida, sinceramente falando. Comecei a trabalhar numa roça lá, essa história quase ninguém sabe, cara, quase ninguém sabe. Eu matava frango, fazia um monte de coisa, eu estava precisando de dinheiro, realmente. E foi onde pra mim eu falei: "Não, isso aqui não dá, não dá pra mim". E eu tinha um amigo que tinha outro, e eu comecei a fazer uma coisa muito ruim, cara. Era uma empresa de corretagem e ele tinha umas fachadas lá por trás. Não tenho vergonha de falar isso hoje em dia, entendeu? Mas aí a gente começou a entrar vou falar a verdade, num mercado ali de estelionatário, um mercado ruim, entendeu? Eu tinha 17 anos, eu nem sabia o que eu estava me metendo, irmão, entendeu? Aí foi onde, quando eu descobri o que eu estava fazendo e aonde eu estava metido, foi tarde demais. Tarde demais. Comecei a ganhar muito dinheiro, comecei a ir para muita festa, mulher, festa, dinheiro, bebida, coisas muito erradas, que não vem ao caso agora, mas foi, essa vida até o 7º mês do ano. No 7º mês do ano foi quando um amigo que estava do meu lado todo dia, a polícia foi na casa dele e prendeu ele, junto com a mãe dele lá. Caraca. Quando aconteceu isso, eu falei: "Eu sou o próximo, já era, vou vamos prender". E eu não tinha a na minha imaginação, na minha mente, eu não estava fazendo uma coisa tão grave assim para ser preso, entendeu. Aí quando eu descobri aonde eu estava, como era o corpo disso tudo, cara, eu tentei sair. Quando eu tentei sair, foi tarde demais. O cara chegou em mim e falou: "Olha, se você sair agora, sendo que o outro foi preso, um foi preso agora, eles vão achar que você tá querendo aguentar. É X9, entendeu? Não dá pra sair agora. Você sair, eles vão na sua casa, fazer isso, isso e isso". Cara, e eu vivi sob muita pressão por um bom tempo. Isso aí foi no 7º mês, eu fiquei até o 10º. No nono mês, depois de muitas coisas que estavam acontecendo só em declínio, foi quando, pra mim sair, eu tinha que fazer uma coisa muito ruim. E eu tive que fazer um acerto de contas junto com outros caras lá que era parceiro meu. E foi onde a gente teve que ir na casa de uma pessoa, foi em Patrocínio, Minas Gerais. A gente tinha que cobrar ele um dinheiro que ele estava devendo. Cara, imagina, eu estava com 17 anos, estava, 2 horas da manhã na porta da casa de uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, junto com outros 2 que estavam cheirando, estavam com arma Meu na Deus. cintura, e a gente estava indo numa casa onde eu nem sabia o que ia acontecer na minha vida. Chegando lá, eles entraram, já tinham estudado como era a casa, e a gente entrou dentro da casa, e aí chegar lá, xingando o cara estava, eu lembro direitinho, o cara gordão, o cara careca, estava bebendo um whiskyzinho, numa poltrona. O cara chegou lá falando um monte e tal, com a arma na cabeça do cara. Essa cena me choca até hoje. O cara com a arma na cabeça começou a rir. Olhou pra gente tudo, no olho de cada um e falou: "Vocês estão fudidos". Não sabia o que que ele estava falando.
1 minuto depois, eu era o primeiro do corredor, entre a cozinha e a sala. 1 minuto depois, eu só sinto um negócio no meu pescoço. Tento olhar pra trás, de novo na minha cabeça. Tento olhar pra trás, já me jogou no chão, cara. Eu tava com a arma na ponta da minha cabeça, Tem mais entendeu? gente na casa. É mais gente. Eu sabia disso. Quando aconteceu isso, pra mim, eu tava morto. Sabe quando você gela? Você sai Uhum. do seu corpo, gela, não existe mais nada. Eu saí do meu corpo, cara, por um momento. Fechei os olhos, comecei a chorar. Sério mesmo. Não chorar, mas lábios corriam Uhum. assim. Eu só lembrava do menino de 12 anos atrás que saiu de casa, da minha mãe, que transformar a vida dela, das minhas irmãs, de quem eu sou. Cara, um cara criado na igreja, um cara muito certo, muito correto. Como eu fui Chegou chegar ali. até lá? O que acarretou para mim chegar até lá? Qual foram as decisões? Como que eu não saí antes? Aí é onde você fala, isso não sou eu, isso não sou eu. Foi um pedido que eu fiz para Deus. Me tira daqui, que eu nunca mais vou fazer isso na minha vida. Aí, nesse período de tempo que eu tava fora de mim, foi para uns 10 minutos, cara. Eu só escutava no fundo, assim, eles gritando, tal, xingando um ao outro. Só, só sentia alguém no meu, assim, puxando, vamos embora. Era o cara que tava comigo, eu só lembro que eu fui. Não, cara, não me pergunta o que aconteceu lá dentro. Eu sei que eles negociou, não sei o que eles fez. Saímos correndo, entramos dentro do carro e vazamos. Depois eu fiquei sabendo o que aconteceu, foi uma negociação que eles fizeram. Enfim, dessa história aí, cara, depois disso, eu não conto isso pra muito, normalmente. Depois disso, a primeira coisa que eu fiz, depois de uma semana que eu fiquei muito em choque, me senti um merda mesmo, um lixo de pessoa, foi ir pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, eu fiquei com vergonha de Deus, cara. Com vergonha de Deus. Só que eu descobri que o primeiro passo que, quando o inimigo vê que você tem uma grande coisa para fazer na terra, ele vai fazer você ter vergonha diante de Deus. É. E ele fez isso comigo. Ele tentou me matar, não conseguiu. Ele tentou me envergonhar diante de Deus. Quando eu estava na igreja, só pedia perdão, pedia perdão, pedia perdão. O pastor lá ia dar a mesa apostólica, enfim, ia terminar. Eu falei, Deus esqueceu de mim mesmo. Não sou digno de nada. Eu lembro que o pastor que estava lá do lado no púlpito pegou o microfone e falou, me perdoa, tem que falar alguma coisa aqui. Pegou o microfone, apontou assim, você aí mesmo, você aí de verde. Olha assim, não sou eu. Você aí mesmo, garoto. Olhei assim, sou aí de verde, falei, eu? Cara, eu até arrepio de falar. E aí, quando ele apontou pra mim e falou, olha, deixa eu te falar uma coisa, Deus tem algo grandioso na sua vida. Mas, em contrapartida, o diabo quer te ver morto. Ele quer te matar de todo jeito. Sabe por quê? Se você chegar a alcançar aquilo que Deus já está feito na sua vida, já está escrito na sua vida, a vida de muitas pessoas vão ser transformadas. O inimigo não quer ver isso. Ele prefere te matar, destruir sua vida, da sua família. Então deixa eu te falar, eu não sei aquilo que aconteceu ou vai acontecer na sua vida, mas se cuida. Cara, quando ele falou pra mim, eu só lembro que eu chorava igual um menino pequeno. Nossa, eu chorei igual um menino pequeno. Contando essa história e indo um pouquinho mais adiante no tempo, voltei a treinar, voltei pra academia, fiz um monte de coisa. Eu tava no time da minha cidade sem nem imaginar que eu ia voltar a treinar, porque eu amo futebol. Em questão de 1 mês e meio, tava jogando em Nova Serrana, Serranense. Em questão de 2 meses e meio, me profissionalizei. Em 3 meses, eu recebi um convite através de um empresário que me viu e eu fui para Albânia, com 18 anos de Albânia, idade. né? Isso, para Albânia, com 18 anos de idade. Olha aí, cara. Que loucura, né? Acho que quando a gente. Acho que na vida o empresário e até qualquer pessoa mesmo sempre vai ter aquele alto e baixo, né? Quando a gente passa pelo mais baixo possível, a gente acha que não vai sair dali. Não. Mas quando sai, meu amigo, é pra uma coisa que a gente nunca imaginaria, né? Tem 2 poréns, a gente às vezes pensa assim, tá muito ruim, não tem como piorar, né? Tem, Tem. fala isso não. Às vezes a sua vida que tá ruim tá sendo um sonho de muitas pessoas. É. A gente não reconhece isso.
Acho que os grandes segredos na vida é você ser grato por aquilo que você tem, entendeu? A gente está querendo tantas coisas, tantas oportunidades, a gente está querendo sempre um passo a mais, mas a gente nunca é grato por onde a gente está. Porque a gente quer muita oportunidade, mas a gente também somos oportunidades que pessoas estão precisando. Yeah. Você também é a oportunidade que pessoas estão precisando, entendeu? A gente não reconhece isso. A gente é muita gente, né? Mas a maioria das pessoas não reconhece isso, entendeu? Então, seja grato no pouco, que as demais coisas serão acrescentadas. Seja grato, mas nunca conformado, entendeu? Yeah. Eu tenho muito isso comigo. E eu acho que assim, essa questão da gratidão ela é muito importante, né? Sim. Porque quando a gente às vezes esquece da gratidão do momento atual, a gente quer, vou começar aqui a fazer as coisas para dar certo mais rápido. Hum. E aí é onde a gente ferra, né? Isso aí é verdade. É porque a gente, quando quer dar certo mais rápido, quer fazer mais rápido as coisas, a gente não pensa em como. É. A gente pensa muito aonde, mas a gente não pensa no como. Você pensa no A resultado, gente né? quer ter meta sem um método. A gente tem que ter um método. Como a gente vai fazer isso? A gente tem Isso. que detalhar para onde vai, com quem vai, qual momento Faz vai. sentido, não faz sentido, Entendeu? né? Então a maioria das pessoas quer ver aonde quer chegar, mas não sabe o caminho, entendeu? Você tem que ter um método antes da meta. O método é você mirar no processo. É o processo que faz você virar um Ironman. Não é quando você acaba ali o Ironman e você fala, eu sou Ironman. Não, é nesse o processo. processo. Todo esse momento, quando você tá ali fazendo um treinamento, treinando no ginásio, academia, cara, é o processo que te faz cada dia ser mais forte. Às vezes você se olha no espelho e fala, caraca, eu tô magro, tô sei lá o quê. Falta muito ainda pra me chegar no shape. Aí o cara do seu lado fala assim, nossa, eu queria ter aquele shape daquele cara. O cara tá fortão. Por quê? Cara, você tá muito mirando em outros passos, mas nunca grato por aquilo que você já sabe, entendeu? Isso é engraçado de você falar, porque assim, é uma coisa que eu eu fui totalmente o inverso de você, entendeu? Eu nunca fui muito de esporte, nunca fui o cara de ter uma mentalidade muito de atleta, entendeu? Eu sempre fui muito cara de computador, de fazer as coisas Sim. ali. Tanto que eu não tenho um time preferido, não tenho um esporte preferido, não tenho nada disso, entendeu? Só que eu me desafiei o quê? Beleza, eu não tenho isso, nunca tive essa vontade, só que hoje eu estou com uma boa empresa, com bons negócios, só que com um corpo ruim, entendeu? Então, assim, vamos colocar na cabeça e tentar fazer, entendeu? Vamos tentar fazer mesmo, mas assim, com objetivo mesmo, chegar lá, entende? Porque se tanta gente faz e diz que é bom, entendeu? Então eu quero ver lá. Eu quero ver qual que vai ser o Silas que vai chegar lá, entendeu? Tipo, o Silas que atravessou a linha ali, mesmo que seja 70-30, o que for, entendeu? Quem vai ser esse cara, entendeu? Eu quero sentir isso, Maravilha. entende? Então, assim, é uma parada que, mesmo que você não seja, você pode se tornar, mas eu acho que a partir do momento que você se torna, cara, não tem como voltar atrás, eu acho. Cara, você falou de um ponto e me veio dois na cabeça, que o primeiro passo que você fez foi a decisão e o reconhecimento daquilo que você precisa fazer, irmão. Então, isso aí já é um ponto, um golaço, entendeu? Porque, na verdade, o nosso corpo é espelho da nossa mente. Mas, se você está no processo e reconheceu que realmente você precisa, cara, golaço. Porque através disso vai vir a metanoia. Metanoia é a mudança de mentalidade. Isso mesmo. Entendeu? Então, o problema que a gente tem hoje não vai ser o mesmo, não é o mesmo Silas que vai resolvê-lo. Os problemas que eu tive na minha vida, não é o mesmo Yuri que vai resolvê-los. Eu preciso ter uma mudança de mentalidade, preciso ter a metanoia, entendeu? Como a gente faz isso? Cara, se conectando a novas pessoas, Novos ambientes. novos lugares, tendo novas ideias, fazendo coisas diferentes. A maioria das pessoas querem resultados novos fazendo as mesmas Melhor coisas. coisa. Não conseguem. É porque hoje em dia, se você for no YouTube ou em muitos lugares, você vai ouvir muitas essas coisas que parecem clichês, mas de tanto ouvi-las, você não valoriza elas. Se a gente valorizasse o básico, a gente iria ter mais sucesso, porque a gente não consegue valorizar as coisas que têm fácil informação. A internet hoje, a gente tem informação valiosa e há anos atrás as pessoas iriam pagar muito para tê-las, mas hoje a gente não valoriza essas informações porque tá tem gratuito. fácil, E tá fácil acesso, Isso entendeu? mesmo. E uma das coisas que a gente faz, tanto para início de conversa, quando você me perguntou sobre marketing, posicionamento, cara, é realmente você elevar o valor percebido
consumidores, clientes, para que você seja não tenha tanto fácil acesso, mas tenha um valor reconhecido. Você pensa no Louis Vuitton, cara. Se você for ali numa loja que tem uma roupa muito barata, tem um monte de roupa aqui, um monte de sapato, preço. Você vai em uma loja de grife, é uma Tem uma loja bolsa, onde tem uma bolsa, não tem nem o valor, nem nada. talvez nem tenha o valor, entendeu? As roupas, assim, 3 peças aqui, 3 ali, você fala: "Cara, como que essa marca ganha dinheiro?" É o valor percebido pelas pessoas, entendeu? Uhum, Quando você tem muito fácil acesso e quando você tem muitas coisas, você não tem o valor percebido, não tem o valor reconhecido pelas pessoas, entendeu? É mais uhum, fácil você ter o pouco com muita qualidade do que mirar em quantidade e não ser reconhecido por isso. com certeza. Cara, a gente entrou já nessa área aí, então eu quero entender um pouquinho também como que funciona esse novo ambiente que você entrou, né? Que hoje agora você já tá aí com um hub de negócios, né? Você faz aí diversas coisas. Não é só marketing, não é só networking, Não, não. mas é um hub mesmo de negócios. Sim. Como que foi aí essa criação desse hub de negócios, cara? Na verdade, hoje eu trabalho em conjunto com o Thiago Coelho, que foi o responsável por trazer a empresa que existe já em 11 lugares no Brasil. Então, temos 11 complexos no Brasil, Alphaville, Balneário, enfim. E trouxe essa empresa tem uns 90 dias, eu acho, acredito que fez 90 dias agora, para Portugal, Lisboa. Fica ali situado em Cacém. Hoje a gente tem um hub de negócio que trabalhamos com mercado de influência, posicionamento, trabalhamos com eventos, estruturação também. Temos espaço para 100, 50, 200, 500 pessoas lá. E hoje a gente faz desde a parte da estruturação, porque o expert, a pessoa que quer autoridade, ela precisa se ver no palco. Quando ela está no palco, ela está ensinando algo que ela sabe e tem. Então, quando você ensina, você sabe, entendeu? E eleva a sua autoridade, o nível e o valor percebido pelas pessoas, que a gente estava falando, Uhum. entendeu? Então, quando você é reconhecido como autoridade, você influencia, certo? Então, mas para isso, a gente tem que começar com um assunto, o posicionamento, que é também uma das formas e ferramentas que a gente usa, entendeu? Legal. Cara, como que funciona aí essa parte de evento, de talk show, né? Documentário. O mercado digital é É, gigantesco, né, é, cara? é gigantesco, mas a início de conversa a gente tem que entender o que que a pessoa precisa, entendeu? Porque nem tudo que a gente tem vai ser usado pelas pessoas. Uhum. Ah, todo mundo quer ser reconhecido, todo mundo quer ir no podcast, todo mundo quer fazer isso, aquilo, aquilo. Cara, você primeiro tem que se perguntar qual é o público que eu tenho que atingir. Eu preciso de tudo isso, né? Eu preciso de tudo isso? Eu preciso disso? A comunicação, cara. A comunicação é quando você transforma em resultado aquilo que você fala. Sim. Tem muitas pessoas que não falam, mas não se comunicam, entendeu? A comunicação, a narrativa que você Que fala, usa, mas não se comunica, né? entendeu? O storytelling. É, a história bonita, a maioria das pessoas tem, mas a história que vende que é o diferente, É. entendeu? Você precisa ter a história que vende. A galera ficou no storytelling demais e esqueceu do Eu storyselling, né? fala da história, mas a história que vende é a que ganha, É. entendeu? Então hoje se a gente pensar em Portugal, por que que essa empresa veio para Portugal, que é a X-Create? Porque aqui em Portugal a gente, tendo visualmente falando, tem muitos gaps de oportunidades aqui. Tem muita Então, oportunidade, é cara. igual aquela, né, quando alguns chora, outros vendem lenço, né. É isso. Então tem muitos gaps de oportunidade aqui. E tem um público realmente carente. Por quê? É um público que tem muita excelência, é um público que a gente está conhecendo, que tem muita qualidade naquilo que faz, mas infelizmente ou felizmente, hoje o mais conhecido vence o melhor, É. entendeu? Tem muitas pessoas que hoje, têm muita excelência naquilo que fazem, mas o mais conhecido, que faz com menos excelência, menos qualidade, tá arrebentando nesse aqui. Por quê? Ele investe naquilo que ele faz, mesmo sendo bom ou ruim, mas ele faz para muito alcance, um alcance enorme de pessoas. Então, esse resultado que ele está tendo aqui, não garanto que há 6, um ano, ele vai conseguir ainda ter o mesmo resultado, mas agora ele está tendo. Uma Por marca enquanto, uma né? marca tem que ser construída, cara, a longo prazo. Uma marca tem que ser uma marca sexy, atraente. E nisso a gente para pra pensar, a gente vai lá anos atrás, nos Neandertais, os homens da caverna. O que que os homens da caverna, faziam quando eles saía da cama deles? Uhum. Eles iam atrás de comida, um lugar para ficar e ia atrás de sexo, certo?
Hoje em dia, se a gente pensar nos tempos de hoje, quando você acorda, o que você vai atrás? Você vai atrás daquilo que te dá rentabilidade, o dinheiro, e você vai atrás também de coisas que te dá uma emoção, uma dopamina, algo que te traz a curto prazo, algo que você Que é o se sente prazer, né? suficiente, o É. prazer. Então hoje a gente pensar uma marca construída e estabilizada é uma marca sexy, uma marca atraente. Você precisa construir uma marca desse jeito, onde você vai alavancar. Mas uma marca, toda grande marca tem que ter um grande rosto. É. As pessoas hoje não humanizam muito as marcas, ainda mais por conta da IA, inteligência artificial. Uma das formas que mais estão crescendo marcas hoje em dia é estar fazendo um efeito inverso da IA. A IA está trabalhando por ela mesma, mas o efeito inverso é onde as marcas estão realmente sendo construídas e valorizadas, que é a humanização de marca. Uhum. Por trás de uma grande marca tem que ter um grande rosto, É. entendeu? Você pode ter um monte de automação, né? Mas tem que ter um grande Mas rosto tem que ali. ter, É. precisa ser humanizado, entendeu? As marcas que entenderem que 2025 as pessoas que estão carentes, a geração Z, cara, é uma geração que está carente, porque elas estão, depois da pandemia, muito tempo no digital, no celular, e elas não conseguem se conectar E à nem se humanização, às comunicar, né, pessoas, cara? ao contato físico, entendeu? Então, as marcas que entenderem que 2025 vai ser um ano onde as pessoas querem se sentirem pertencentes a um grupo, a uma comunidade, essas marcas vão ser as marcas que vão fazer o diferencial no mercado, Com certeza. entendeu? Com certeza. E eu acho que você falou tudo, cara, porque até para contratar pessoas é difícil hoje. Porque essa nova geração não sabe se portar numa entrevista, não sabe se apresentar, entendeu? Tem gente que tem que levar a mãe do lado numa entrevista para poder falar ali sem gaguejar e tudo. Às vezes a mãe tem que responder Tá pelo entendendo? filho, entendeu? Então, assim, é uma coisa que tem sido mesmo complexo e eu acho que. Eu não acho, eu tenho certeza, né, que as pessoas estão sedentas, né, por pertencer, que nem você Sim. falou, né? A gente, eu gosto muito de usar o exemplo lá dos anos da caverna, lá, dos homens das cavernas, porque a gente tem que entender quem a gente era, entendeu? E também entender esse caminho, entendeu? A gente tem que entender nossas antigas gerações, porque se a gente parar para pensar, conforme você falou, os grupos antigamente também precisavam pertencer a algo. As pessoas que não pertenciam a um grupo, elas são as pessoas também que eram fracas. Poderiam ser pegas por tigres, Predadores. predadores. Então a gente hoje tem na nossa cabeça que a gente precisa pertencer a um grupo, a algo, pertencer a um time, pertencer a alguma coisa, entendeu? Quando você entende que as pessoas precisam disso, as comunidades hoje é o maior meio é uma ferramenta enorme, grandiosa para você fazer um grande movimento, para você fazer muito dinheiro, para você também constituir uma marca sexy atraente, entendeu? Com certeza. E, cara, nosso ouvinte aqui, eles quiserem conhecer um pouquinho mais sobre essa parte de. A gente falou sobre muita coisa aqui, né? Muito. Mas, assim, relacionamento, networking, como que faz para isso realmente ser aplicado? E, assim, como a gente falou aqui, pertencer, né? E tudo, a galera quer se conectar a novos ambientes, né? Como que uma pessoa que está começando agora, não entende muito sobre isso, se conecta com novos ambientes? Certo. É muito bom você fazer um diagnóstico de você mesmo, entendeu? O que você é bom em fazer? Pergunte mesmo a você. Eu fiz muito essa pergunta. É, eu sou bom em fazer o quê? Quando a gente fala de pertencer a algo, se você olhar aquilo que você é bom em fazer, comece a olhar os grupos, comunidades, os movimentos que estão na sua cidade ou perto, que estão fazendo aquilo que você quer fazer. E se conecte a eles. É muito fácil e simples hoje em dia se conectar a esses grupos. As redes sociais é um grande facilitador para isso. É muito fácil você Tem tido ali muito mandar evento, né, também. mensagem em um evento, porque quando você pesquisa alguma coisa, vai vir um monte de propaganda e alguma coisa para você sobre esse assunto. Então, se você hoje quer pertencer, quer estar presente a novos ambientes, cara, vá atrás nas redes sociais mesmo, porque não vai ser aquela pessoa, talvez, que você vai conectar, que vai te levar a um lugar melhor, mas através dela você vai conhecer outras, entendeu? Então, hoje, falando de network, cara,
Geração de valor é uma das coisas que a gente mais tem que falar, porque a maioria das pessoas querem ser interesseiras, são interesseiras, a maioria Esquece das de ser pessoas tem interessantes, né? interesse, É. mas esquece de ser interessante. Você precisa ser interessante. Geração de valor. Eleva o seu valor recebido, entendeu? Pelas pessoas. O que que você faz hoje? A Bíblia fala, grande é o que serve. Não sei se você hoje é uma pessoa que crê em Deus, cristão, espiritual, mas independente de tudo, a Bíblia hoje é uma sabedoria milenar, cara. Que há Uhum. anos atrás foi passando, passando, e hoje cientistas que nem creem em Deus, eles admitem que realmente a Bíblia tem a sabedoria que não tem como você distorcer ela, a realidade dela, entendeu? Cara, lá tá escrito, grande é o que serve. Mas servir tem muita diferença. As pessoas hoje não sabem realmente o que é servir. O que é servir para você? Servir é você ajudar a outras pessoas a cumprirem o propósito dela nessa terra. Aí quando a pessoa pensa assim, eu vou servir, elas estão sendo, na verdade, escravizadas ou Vou humilhadas, só ou fazer eu vou qualquer coisa aguentando aqui. tudo aqui. Cara, servir é você ajudar as pessoas a cumprir o propósito dela nessa terra. Ponto. Como? É você entender a pessoa. Às É vezes a você pessoa fazer tem uma perguntas, necessidade. Talvez eu não consiga ajudar diretamente, mas ajuda aqui com uma conexão, né? Com entendeu? outra pessoa. Fazer pergunta, cara. É. Entra em algum grupo, um ambiente novo, faz pergunta, não Mas conta aí, sobre você. e isso que você falou é incrível, cara, porque. E não é só em grupo, viu? Até é pra qualquer coisa na Qualquer vida. coisa. Você quer ser interessante, e eu uso pra mim também, tá? Eu sempre usei, tanto pra entrevista, quanto pra pessoas, pra namoro, pra tudo. Eu não podia não saber de nada do assunto, entendeu? Mas chegou uma pessoa ali, lá no início, né, com as meninazinhas, eu ficava ali. Queria conversar com ela, ela era, sei lá, fazia biomedicina, o que que fosse. Ia fazendo um monte de pergunta, entendeu? Como se eu soubesse sobre o tema. A menina, caraca, meu, não sei o quê. Caraca, Aí você já se conecta, né? claro, Mas aí já para negócios, cara, você começa a perguntar sobre o negócio do cara, o cara acha, caraca, ele é incrível, só entendeu? conhece, gosta da minha área. Isso conecta muito, né? Faz a pessoa se Muito, conectar contigo. muito. Mesmo que Cria um você não rapport, saiba, você cria um né? rapport com a É pessoa. isso, você cria um rapport. E mesmo que você não saiba sobre o tema, ela se conecta muito contigo. Muito, entendeu? Hoje em dia as pessoas têm a maioria das pessoas, não generalizando, a maioria das pessoas tem uma grande, aquele senso de falar, entendeu? Elas precisam Realmente. falar, elas precisam contar sobre elas precisam ser ouvidas. Mas se você aprender a ouvir, colocar no lugar da pessoa que está escutando a história, que é paciente, que faz perguntas, cara, você ganha as pessoas, entendeu? Realmente. Porque se as pessoas hoje você entende que a maioria delas querem ser ouvidas, e você se coloca no lugar da pessoa que ouve, você vai ganhar a pessoa. Quando você conecta com ela, entende ela, entendeu? Você vai levar ela no caminho que você quer, cara, fazendo perguntas. Se você quer aprender as coisas, faça perguntas, entendeu? Hoje em dia, eu, na verdade, a maioria das vezes, eu respondo algo fazendo outra pergunta. Por quê? Cada pergunta que você faz é uma porta aberta que você faz na mente da pessoa, É. porque está vindo experiências, conhecimento, porém, entretanto, todavia, tem pessoas também que falam demais, né? Então, É. tudo tem um limite. Você tem que saber controlar ali, Claro, porque claro. imagina, a pessoa que ainda não sabe das coisas que esse mundo funciona, né, de empreendedorismo, até Sim, mesmo do sim. marketing, de tudo, de posicionamento, tem uma grande chance dela ir para o lado de ser prolixo, né? Mas assim, é normal, né? Uma questão de aprendizado, né? Mas Sim. até chegar lá é normal, Você vai falou do acontecer. tema prolixo. Explica um pouquinho pra galera, já que você falou sobre isso, o que é prolixo. A maioria das pessoas, hoje em dia, quando eu falo isso, cara, tem pessoas que eu falo, que eu tenho intimidade de falar, cara, você é prolixo. É, Tá falando coisa demais, não tá falando nada. é Então isso, já pode, explica para as pessoas hoje, que é uma grande dor, o que é ser prolixo isso. para as pessoas. Acho que assim, ser prolixo é quando você tem algo para falar, é interessante, mas ao invés de você ir direto ao ponto e falar qual que é o teu objetivo, você vai contar uma história gigante ou mesmo vai ficar repetindo o mesmo assunto, a mesma coisa o tempo todo, só que você não chega no objetivo, entendeu? Sim, E assim, às vezes você é na tua empresa, no teu negócio, às vezes na tua vida, isso é às vezes até no verdade. teu próprio posicionamento tá errado por causa disso, Isso né? é verdade. Hoje em dia, ó, vamos falar sobre geração de valor. Você acredita que imagina aquela pessoa que você mais admira nesse mundo.
ela está na sua frente agora para fazer um grande negócio. Você acredita que em 30 ou menos segundos você consegue apresentar aquilo que você faz, aquilo que você é, aquilo que você pode Gerar. gerar na vida da pessoa em 30 segundos? Você não consegue, porque você quer contar um monte de história, mas você não conta a história que vende, É isso. entendeu? As pessoas hoje têm muita A gente vê dificuldade isso no disso. Shark E a Tank. maioria das pessoas hoje que são altas, empresários altíssimos de outro patamar, cara, ela tem uma coisa que é muito remida, que é o tempo. Aham. Então, ninguém vai ficar 3, 5 minutos, 10 minutos escutando. Ninguém. Ah, vai adiantar o assunto. Às vezes você vai pegar a pessoa no elevador ali, o elevador tá descendo, ó, isso, vai embora, cara. Depois o cara te liga, fala, preciso de você, cara. É isso. Agora, em vez disso, você tá querendo chamar a pessoa para um jantar, cara, não Não funciona. funciona. Então você tem que remir esse tempo entendendo que você precisa de menos tempo e agregar mais valor, entendeu? Então hoje você pode, quer aprender mais? Faça pergunta, faça a modelagem também é uma das. Eu falo que a modelagem hoje é uma das maiores habilidades que eu tenho, porque eu aprendi a modelar as pessoas que eu admiro, as pessoas que eu quero não ser como elas, mas eu vejo que elas têm algo que eu ainda não tenho, Uhum. mas que está tudo dentro de mim. Tudo que você precisa está dentro de você. Você tem que desbloquear isso. É isso. Como? Você tem que modelar, cara. Pega uma referência daquilo que você faz, das áreas que você quer crescer. Modela isso, entendeu? Faça perguntas, entenda como a pessoa chegou até lá. Então, hoje foi uma das grandes habilidades que eu tenho e que está me fazendo a cada dia crescer. Cara, isso é muito verdade, essa questão de modelar. Você falando agora, eu lembrei aí também de um dos motivos, não dos motivos, mas uma das coisas que me fez abrir o podcast, né? Que foi mesmo isso, ver que muitos empresários, né, já estavam fazendo vídeos para o YouTube, e às vezes não com o objetivo de querer estar ali no YouTube, ser um influencer, né? Sim. Mas só tá ali todo dia, sempre, fazendo as coisas, entendeu? Postando. Do nada, não é do nada, né? Mas do nada o cara, pá, explodiu. E eu vi isso com quem? Tem Thiago Nigro, né? Thiago Nigro sempre foi postando um monte de vídeos. Tem aquele outro, o Bruno Perrini, né? Também postando um monte de vídeos no YouTube, falando sobre o tema que ele gosta e tudo, que ele era especialista. E também tem um outro que eu esqueci agora, mas é um moreno que ele fazia aquele canal Boom. Esqueci agora o nome dele. Mas isso é muito bacana, porque o Thiago, ele falou lá uma coisa muito interessante, que, cara, você quer ficar milionário, quer ganhar muito dinheiro e ter sucesso, faz um vídeo todo dia, entendeu? Faz. Ele tem alguns critérios que eu realmente não lembro agora todos, mas se você fizer todos aqueles passos, cara, a chance de dar errado é muito pequena, entendeu? Porque você vai estar em ambientes novos o tempo todo, você vai estar desconfortável o tempo todo, você vai estar ganhando conhecimento diferente o tempo todo. Para você falar no YouTube ali, você não consegue falar a mesma coisa o tempo todo. Sim. Entendeu? Se você quer gerar audiência, tem que ser coisa diferente, tem que ser coisa bacana, entende? A galera que te assiste tem que estar engajada contigo. Então, para isso, você precisa estar em movimento muito grande. E aí chega no ponto que eu queria falar aqui, que para essa pessoa que está se posicionando agora, como que ela faz para estar em movimento, cara? A gente já falou ali de pesquisar um pouco, né? Mas que tipo de coisa essa pessoa pode fazer? Cara, imagina, você não precisa ser o melhor naquilo que você faz. Só precisa achar pessoas que não sabem como você sabe. Uhum. Pessoas que sabem menos que você, entendeu? Então foi uma das coisas que eu fiz. Eu, com o tempo, um tempo atrás aqui em Portugal, contando um pouco da história ainda, depois que eu saí da Albânia, fiquei 2 anos lá. Aqui eu comecei a trabalhar na construção civil, entendeu? Na obra mesmo, na obra. Tava ralando muito, caramba. E depois disso eu tava trabalhando na fábrica. Trabalhei numa fábrica durante 1 ano, uma fábrica da Volkswagen, a gente fazia um painel lá, eu era como robô. Então, pegando esse gancho que você falou do movimento, desde lá eu comecei um movimento entendendo que lá dentro pessoas sabiam menos que eu. O que eu fiz? Peguei o meu conhecimento, você não vale aquilo que você tem, você vale aquilo que você é, aquilo que você sabe, ponto. Eu entendendo isso, peguei as pessoas que queriam aquilo que eu sabia e comecei um movimento. Comecei a correr, a gente corria todo domingo, a gente corria algumas vezes, e disso aí muitas pessoas veio. Cara, eu preciso disso. Tá, a hora que eu vi, cara, tá dando certo. Então, esse movimento começou a se alastrar
era um grupo que eu chamava de Novamente, entendeu? Eu gostei do nome Metanoia porque, novamente, você precisa de uma novamente para mudar a sua trajetória e seus Uhum. resultados. E através disso, esse movimento que eu fiz sem esperar nada em troca, me gerou mais movimento. Cara, hoje, se você pensar, tudo nessa vida está em constante movimento. Mesmo você parado, as suas células estão em movimento. O ar está em movimento, o planeta está em Tudo, né? movimento, tudo. Mas você continua, insiste em ficar com a sua bunda deitada no sofá todo dia, Sem fazer nada, sem né? fazer nada. Então você precisa estar em movimento. Cara, movimento gera movimento. Tudo é resultado. Tudo é resultado. Seja negativo, positivo, tudo é resultado. Cara, eu fiz isso, um investimento, não tive resultado. Você teve um resultado, mas foi negativo. Só não foi o que você esperava, né? Então, o movimento gera resultado. Agora, se você entender que as pessoas que estão iniciando, você tem pessoas que precisam daquilo que você sabe, precisam daquilo que você tem, e você conseguir transbordar para essas pessoas. Às vezes umas pessoas falam, cara, eu não sei de nada, eu vou agregar a vida de quem? Tem alguma coisa. Uhum. Só precisa achar essas pessoas. Se você começar um movimento, ganhar um corpo, aí o senso de pertencimento, a comunidade, mesmo sendo 5 pessoas, cara, não importa. Você vai ganhar uma coisa, o reconhecimento. Pessoas que estão acima de você. É a cadeia que eu falo do network. Network é como se fosse um monte de degrau, entendeu? Você só consegue acessar um novo degrau quando seu pé do degrau anterior Ele está sabe. realmente estabilizado. Uhum. Aí você vai conseguir ser visto no degrau acima. Quando você ser visto pelo degrau acima, você gera um valor, aí alguém vai pegar na sua mão. Sempre você subir de degrau. A gente precisa de pessoas, ninguém é grande sozinho. Todo mundo precisa de pessoas. Você reconhecer que precisa de pessoas e pessoas precisam de você, você vai pegar as pessoas que estão abaixo de você, a cadeia hierárquica do network, vai subir essas pessoas, mas você também, através dessas pessoas, você vai Vai ganhar um subindo. reconhecimento e você vai ser subido, entendeu? Ajudado por outras pessoas acima de você. Certeza. Primeiramente, humildade. Se você tiver humildade para as pessoas abaixo, você subir elas, tem muitas pessoas que têm ciúme. Eu não vou ajudar fulano porque, cara, fulano tem muito talento, talvez ele vai ser maior que eu. Não vai, cara. Vai ser maior que você no quê? Naquilo que eu faço. Não vai. Porque aquilo que é seu, ninguém vai te tomar. E talvez você realmente vai perder o seu posto onde você está, mas esse posto não é para você. Se Uhum. você reconhecer isso, que a sua história, onde você vai estar, o que você vai conquistar é totalmente seu, você sempre vai entender que você não perdeu nada. A gente nunca perde nada. A gente ganha sempre aprendizado para subir o nível acima. Então, isso foi uma das formas que me fez estar em movimento. Respondendo a sua pergunta, as pessoas querem estar em movimento. Se você reconhecer isso, que você pode sim ajudar pessoas, e você ajudando, você vai ser ajudado, esse movimento gera movimento e vai transformar isso em resultado. Cara, eu acho que nossos ouvintes aqui com certeza tiveram uma aula incrível. E eu acho que isso aqui é só a pontinha, né, do Só iceberg. uma pontinha. Então, assim, como que faz aqui para eles te seguirem, entrar em contato contigo, conhecer um pouco mais? Porque, assim, eu acho que vocês têm um leque gigantesco de serviços e Muitos mesmo. produtos que vocês podem oferecer. Então, comenta aqui um pouquinho para eles como que faz para te conectar contigo. Olha, repetindo novamente, meu Instagram é ysantoro. Lá você vai poder acompanhar muito aquilo que a gente faz. A gente está sempre em movimento, um movimento grandioso. A gente estava agora, foi ontem? A gente estava ontem agora em Paris. A gente ficou 3 dias lá a trabalho, tivemos uma palestra lá, um grande movimento. Essa semana a gente foi para Porto, semana passada, vamos para Porto. Foi uma das primeiras, foi a terceira vez que eu palestrei, tô entrando nesse caminho também. Foi uma palestra incrível, as pessoas Legal. gostaram, enfim. E nessa mesma semana a gente foi para Paris, enfim, a gente está num movimento grandioso. Então, as pessoas que querem saber um pouco de nós, meu Instagram é ysantoro. A gente também tem o Instagram da nossa empresa, que é xcreate.pt. Você falou o nome do Thiago Negro. Lá no Brasil, ele é um dos nossos principais clientes, entendeu? É o Grupo Primo, hoje a gente tem salas de eventos lá que a gente cede para ele. Temos contrato com ele já todo ano, ele fechou todo ano com as datas que ele quer.
Então, assim, a gente já tem esse track record vindo do Brasil e agora aqui a gente está construindo essa história que eu tenho certeza que a gente em conjunto vai Vai estourar tudo. fazer muita coisa. É isso aí. Yuri, eu queria agradecer novamente por você ter aceito o convite para trazer esse conhecimento aqui, que é incrível, né? Eu, com certeza, já sou um cliente, eu só quero entender como que a gente pode trabalhar em conjunto aí para Maravilha. crescer e expandir ainda mais tudo o que é de bom relativo a networking, né? E agradecer por trazer essas informações aqui para os nossos ouvintes também, tá? Pessoal, então esse foi mais um episódio do Silas TechCast, o seu podcast de empreendedorismo e inovação. Hoje a gente conversou aqui com o Yuri Santoro, a gente falou sobre marketing, sobre posicionamento e olha, tá incrível. Então já segue nas redes sociais, comente e compartilhe. Até o próximo.